Versículo 10. Isso aqui é muito importante, porque muitas pessoas, elas se perdem com o tempo. O tempo, não que o tempo seja culpado, né? Mas nós estamos vivendo uma era em que a fé, ela não deixou de existir. Ela simplesmente está jogada de lado. As pessoas estão muito levadas pelo que os olhos lhes mostram. Há uma parte na Bíblia, não precisa abrir, né? Que nós vamos ler aqui em Eclesiastes, mas tem uma parte que a Bíblia diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. E com efeito, tendes necessidade de perseverança. Deixa eu falar uma coisa aqui, que a perseverança, ela precisa ser, que é nutrida. Porque perseverar é diferente de simplesmente esperar algo que se quer. Perseverar, quando a Bíblia diz assim, com efeito, esse efeito é a fé. Nós temos que ter a necessidade. O que é necessário para nossas vidas? Necessário é tudo aquilo que nós não podemos viver sem. Então o ser humano, se ele quer verdadeiramente alcançar ou atingir um alvo, ele tem que perseverar se aperfeiçoando na direção desse alvo. É como uma pessoa, um arqueiro, né? Um arco e flecha. Sujeito que maneja o arco e flecha. Ele precisa calibrar, aperfeiçoando, buscando a possível condição de acertar no meio, no centro, como diz, né? Na mosca. Vocês estão entendendo ou não? E para que eu persevere, muitas pessoas falam, eu estou perseverando. Não, simplesmente ela está esperando de uma maneira muito vaga. E a perseverança, por ser uma necessidade, ela precisa ser nutrida. Vocês estão entendendo ou não? Ou seja, eu não posso diminuir a minha graduação de fé. Eu tenho que buscar e alimentar para que ela cresça. E tudo isso começa com o abandono da confiança. O tempo tem feito muitas pessoas, ou no passar do tempo, né? Porque falar no tempo assim parece que a gente está culpando ele. Na verdade, eu tenho comigo, tá? Ninguém é obrigado a ter a mesma concepção que a minha. Mas eu tenho para mim que o tempo, ele não muda nada, gente. Ele só passa. Quem faz as mudanças somos nós dentro do tempo que estamos vivendo. Então, se eu não aproveitar o tempo que eu tenho, então eu não tenho que esperar que o tempo, por sua vez, faça alguma coisa por mim. Que ele não vai fazer. Ele apenas vai passar. Tem até uma ilustração, né, que diz, uma história que diz que um homem queria muito alcançar um objetivo, e ele achava que ele tinha uma paciência em fé, mas não, ele tinha uma literal paciência de acomodação. Você tem que saber entender quando a sua paciência é uma espera segura, nutrida pela fé, e quando a sua paciência é aquela coisa que você deixa, Deus dará. Isso não muda nada. Então ele tinha essa paciência, Deus dará. No tempo certo vai acontecer. E as coisas não são assim. Se você tiver com um quilo de sementes, segura em suas mãos e não fizer a parte devida no tempo que você está, você não estará criando um tempo para colher absolutamente nada. Sim ou não? Então você precisa entender que todos os resultados não estão numa espera acomodada, numa espera de braços cruzados. Os resultados estão naquele que espera fazendo acontecer, que espera
fazendo acontecer. Tudo que eu faço me trará um resultado. E não tem nada de errado se eu estiver indo na direção do que eu quero, fazendo e não saindo da maneira que eu desejo. Importa que eu esteja indo na direção daquilo que eu quero. Por quê? Porque se eu for na direção do que eu quero e faço algo e não saiu como eu queria, eu tenho que continuar na mesma direção, aperfeiçoando, entendendo, buscando entender por que não saiu da maneira que eu esperava. E ali eu vou ajustando até que eu atinja o alvo. Então esse homem ficou nesse quesito de dizer, ah não, mas as coisas, o tempo é o pai de todas as coisas, não tem esses ditados, né, inúteis, que não acrescenta nada na nossa vida. Ah, com o tempo muda. Muda nada, gente. Muda nada. Vai mudar tudo à tua volta, mas na tua vida possivelmente não vai mudar absolutamente nada. Se você não fizer algo dentro do tempo que você está vivendo. E o tempo é agora. Não existe o amanhã. O amanhã é apenas um planejamento. E não existe o ontem, porque você já viveu. Então você tem que fazer alguma coisa, é já, é agora. Tudo é hoje. Por que as pessoas aumentam seus níveis de ansiedade? Porque elas elevam querer viver um dia que ainda não existe, que é o amanhã. Por que as pessoas são tomadas ou estão tão tomadas depressivamente, né? Tomadas por depressões? Porque elas pensam muito em tempos já vividos. E se faz uma comparação com o agora, né? Do momento de não estar aproveitando o tempo, porque quando você está fazendo alguma coisa, você nem se lembra do amanhã e nem se lembra do ontem, você está focado. Foca no hoje, foca no agora. Amém? Porque o que você fizer agora é quem vai trazer resultados. Os resultados do amanhã dependem do agora. Por isso que as pessoas têm uma mania muito grande de dizer assim, depois, rapaz, depois que botaram que existiu essa palavra depois eu faço, mais para frente, não é. Tem uns que por não querer fazer diz assim, ah, não é o tempo ainda. E quando será? Por isso que quando a Bíblia diz assim, ó, pois o Senhor a seu tempo fará isso prontamente. E a gente lendo, buscando na gramática, a gente pensa que é no tempo dele. Não. Deus, ele não age. Ele reage às nossas ações. Sabia disso ou não? Ele reage às nossas ações. Quando nós agimos, vem a reação de Deus. Você tem que entender isso. Milagres, por exemplo, não aconteceu porque a pessoa necessitava. Quantas pessoas, mesmo na época de Jesus, quantas pessoas no meio daquela multidão também não precisavam de milagres? E acontecia. E a história narra, todas as histórias de milagres existentes, até os dias de hoje, elas são narradas por pessoas que provocaram ele. A provocação do milagre criou a reação, que traz o acontecimento. Então não fique, querido, achando que o simples fato de dizer que crê em Deus, o simples fato, é óbvio que tem que crer em Deus, mas o simples fato de ficar com palavras sem atitudes, resultará em alguma coisa, porque não resultará. Então esse homem esperava assim, mas eu confio em Deus, esperar em Deus. E ele não entende que a espera em Deus não é como esperar um ônibus no ponto. Esperar, você tem que estar ocupado, indo na direção daquilo que se deseja. Vocês estão entendendo? Nisso o tempo passou. Aí ele deu de cara com o tempo. Só uma ilustração para você entender. E ele perguntou para o tempo. O tempo, eu estou esperando já faz anos. E quando acontecerá isso ou aquilo? Que era o que ele desejava. O tempo olhou para ele e só falou assim, ó, deixe-me passar. Dá licença, deixe-me passar. É o que o tempo diz para cada um de nós. Porque a função do tempo é passar, gente. E a função do homem, do ser humano, é aproveitar o tempo existente. Quanto mais a gente prorroga o devido,
mais a gente impede a realização. Quanto mais a gente empurra com a barriga, não pense que porque você está deixando para depois, Deus está fazendo hoje. Não. Volto a dizer, Deus reage às nossas ações. Deus reage às nossas ações. Então a maneira como eu atuo hoje já provoca uma mudança. Pode observar que pessoas que ficam dizendo assim, não, mas a gente vai mudando aos poucos. Você já parou para ver que essa pessoa nunca muda? Nunca muda. Porque tem coisas, meu irmão, que tem que ser rompido. Tem que ser cortado de vez. Não é para prorrogar. A única coisa que você tem que fazer todos os dias, ou prorrogar, ou ter o hábito todo dia, é regar aquilo que você deseja. Aquilo que você plantou hoje, rega amanhã. É como uma planta. Você está com as sementes, jogou na terra, ali você vai cultivá-la. Para que chegue no fruto desejado. Quem está entendendo? Mas tem gente que não está fazendo isso, não está passando, ou não está conseguindo viver as etapas. Ainda está naquele processo, ou naquele nível de sementes nas mãos e medo de semear. Você está compreendendo? A Bíblia diz que quem somente observa o vento, né, esse não semeia. Por quê? Porque quando se joga a semente, né, possivelmente, o que uma pessoa que, olhando para o vento, ela não consegue semear? Porque ela fica pensando, não vai cair no lugar desejado. Tem muita gente dizendo assim, não, se não for para fazer bem feito, eu não faço. Você sabe quando é que você vai conseguir fazer bem feito? Nunca. As coisas têm que ter um começo, o aperfeiçoamento vem na sequência. Quando você adentra uma situação, você vai ganhando ideias de melhorar aquilo. Não é a ideia vir literalmente para você dizer, não, agora eu vou fazer porque... Não. Tem coisas que nós sabendo fazer, às vezes entramos num deslize de não dar certo. Então não espere perfeição, apenas faça. E não espere que as pessoas, o que as pessoas vão dizer sobre o que você vai fazer. Porque você tem que fazer pensando em você. Porque na vida, escute o que eu vou falar para você, você vai sempre encontrar pessoas que não vão aprovar o que você está fazendo. Vai encontrar pessoas que aprovam e pessoas que reprovam, e está tudo certo. Só que quem tem que... eu não vou fazer isso porque isso aqui eu acho que as pessoas não vão gostar. Meu irmão, do mesmo jeito que tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam. Por exemplo, eu não gosto de comida japonesa. Eu não gosto, mas tem. Você acha que as pessoas vão deixar de abrir restaurante japonês porque o Mário não gosta? Claro que não. Claro que não. Quem gosta de jiló aqui? Eu não gosto. Mas está tudo certo. Você gosta, e aí, qual o problema? Tem coisas que eu gosto e você não gosta. Então, assim, você só tem que fazer. Como eu sempre falo, faça pelo que vale a pena. Tudo que você for fazer, faça pelo que vale a pena. O que vale a pena para você? Não esquece os demais. Amém, querido? Então, o tempo não vai te esperar. E não vem com essa parada de que existe um tempo para você. O tempo é agora. O que você está fazendo em todo dia que Deus te dá? Olha que gostoso, gente. Abrir os olhos, fala aí. Eu não entendo como é que tem pessoas que já abrem os olhos com uma cara de jururu, rapaz. Não é? Tem gente que já abre os olhos com uma carrancudo. Cara, tem dádiva maior do que essa? Saber que o que você não conseguiu completar ontem, Deus te deu a oportunidade de concluir hoje? Mas tem gente repetindo o nada todo dia, cara. Bom, para entrarmos na leitura, deixa eu te falar uma coisa. Existe algo que não vai te fazer chegar a lugar nenhum. Tem uma ação que as pessoas, na sua maioria, cometem, e que essa ação vai fazer elas morrerem no nada. E essa ação se chama reclamação. Quanto mais você... Olha, Deus tirou mais de 3 milhões de pessoas do Egito.
Muita gente, não foi? E todo esse povo que saiu do Egito morreram aonde? No deserto por uma única causa: reclamação. Porque quando você, ou seja, se ontem você estava insatisfeito e hoje você está repetindo, no caso, isso se chama reclamar, ou seja, clamar pelo ontem, clamar pelo que existiu. Ou reclamar é repetir as mesmas coisas do dia anterior. E nós recebemos esse novo, esse dia para nós é novo, ou não é? Podemos contar o que aconteceu no dia anterior, porque já não é uma novidade. Mas você consegue contar o de hoje? Não, mas você pode alimentar a tua fé com esperança. E quando é que eu faço isso? Quando eu entendo que eu não posso abandonar a minha confiança. Abandonar não é deixar de ter, é saber que ela existe, porém ela não está sendo usada. É como uma pessoa que tem uma bicicleta e ela ganha a condição de comprar um carro. Ela cria uma situação e gera uma condição de comprar um carro. Ela comprou um carro. Pode acreditar que ela não vai dar importância à bicicleta. Aquilo que tanto foi útil está lá como? Abandonada. Existe, mas está sem uso. E muita gente está fazendo isso com a confiança que diz ter em Deus. Muitas pessoas estão dizendo que tem confiança em Deus. Mas o que elas estão fazendo no novo que Deus está dando em dia subsequente? Porque hoje tudo é novo. O que você vai fazer de novo hoje? Posso dizer que começamos bem. Começamos na presença de Deus, começamos orando, começamos primeiramente buscando, mas que isso não seja uma coisa religiosa. Que isso não seja por quesitos obrigatórios. Porque tem gente, o religioso, ele vê suas atitudes na igreja, no caso da ida, por isso que a oração já não tem tanta força e poder, porque as pessoas oram de qualquer maneira, não é aquela coisa dada por relacionamento, dada por vontade, por desejo de conversar com Deus. Não, é aquela coisa que nem joelho dobra na maioria das vezes, mas também não tem problema se não dobrar, desde que reconheça Ele, e desde que tenha saudade dEle, desde que queira, desde que sinta. Olha quantas pessoas você manda mensagem durante o dia. Mensagens são diálogos que você está ali, ou em áudio ou escrito, você está mandando para alguém. Você está lembrando de alguém. Quantas pessoas você responde por dia? E com Deus? Quantas vezes você abre a Bíblia para ler? Nós vamos falar sobre isso, sobre vida espiritual, alimento espiritual. Se você abrisse a Bíblia 1% de que você abre as suas redes sociais, misericórdia, você estava voando baixo. Você já estava em lugares... Se abrisse a Bíblia... mas quando eu abro as minhas redes eu fico ouvindo... Não é isso não. Deus não quer que você seja papagaio de pirata. Deus não quer que você seja um eco. Repita o que dizem. Deus quer que você seja um grito. Há uma grande diferença entre o grito e o eco. Vocês estão entendendo ou não? E Ele não quer que você seja um eco. Ou a continuidade de um grito de alguém. Ele quer que você tenha com Ele relacionamento. Por isso que eu digo, aqui nunca vou ensinar você a depender de mim. Porque você não é dependente de pastor, entenda isso, pelo amor de Jesus Cristo. Se você não vir para cá, como nenhum aluno é dependente de professor. Ele precisa estar na presença do professor no período que ele quer aprender. Depois ele tem que exercer isso de forma prática para que ele obtenha resultados. Então, se o que você ouve e aprende da parte de Deus, você não colocar em prática, você não vai obter os resultados. Aí vai ficar, mas na igreja disseram que ia ser assim. É por isso que tem um monte de crente doente por causa desse negócio de revelação. O que eu atendo de crente doente nas redes sociais por causa do negócio de revelação? O que eu atendo, você não faz ideia. Você não faz ideia, porque eu fui numa igreja revelada. Pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia, vai ter vida com Deus. Para com esse negócio. Para com esse negócio de profecia, de acreditar em profecia. Vai acreditar na
palavra do Senhor, tudo já está preparado. Vai se portar como filho. Porque Deus não precisa de alguém te dizer o que você vai ter. Ele já disse que daria, ele já disse que está pronto, só está faltando a sua parte. Não preciso de ninguém para dizer, ó, Deus está me dizendo que você vai ter isso. Meu querido, tudo isso já está aqui. Tudo isso já está aqui. Não estou querendo ser grosso, não estou querendo ser desprezível com ninguém. Não, mas tudo isso está aqui. Eu tenho que buscar, como Jesus me ensinou, direto da fonte. O acesso que eu tenho a Deus, você não tem. Amém? Claro que não. O mesmo acesso que eu tenho, esse acesso você também tem. Tanto eu quanto você, a minha patente eclesiástica, a minha função de pregador, não me deixa, pelo amor de Deus, querido, pare de costurar o véu. Pare de costurar o véu, o Santo dos Santos está aberto para todos que querem entrar na presença dele. O problema é que as pessoas não querem entrar na presença de Deus para si espiritualizar, elas querem se carnalizar. Não estou falando de viver uma vida de pecado, de errado, não. Mas o que é uma vida de carnalidade? É uma vida natural. E o que foi que Paulo nos ensinou? O homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Então, se você não adentrar ao seu quesito de espiritualidade, não ativar a sua espiritualidade no seu Criador, tampouco você vai ter ânimo para fazer o que deve. O que levou Jesus a aceitar todo aquele sacrifício era o quanto ele era ligado, ou a sua espiritualidade era ligada exatamente naquilo que é espírito. Porque Deus é espírito. Amém, gente? Se fosse pela carne, ele não faria. E pela carne, quantos de nós deixamos de fazer o que o Espírito está dizendo? Tem que ser feito. É ou não é? Por causa da carne, o sentimento, né? E a gente vive muito, hoje em dia, a emoção é a moda do engano. Porque tudo é a base de emoção. Tudo que é feito nas igrejas é feito para emocionar as pessoas. Por isso que os crentes estão nenéns, procurando um Jesus babá. E não é assim. Não é assim, nem agora e nem nunca foi. Porque o objetivo do Evangelho é te fazer forte para tempos difíceis. E nos tempos difíceis, o que a gente está vendo? As pessoas que se dizem, que ficam emocionalmente ou levado pelas emoções. Ai, Jesus é tão maravilhoso, não largarei ele por nada. Realmente, está largando por nada. Porque largar Jesus pelo que acha que é tudo, esse tudo se torna nada, porque só Ele é. Só Ele é tudo para nós. Então, quantos não estão fazendo escolhas porque não querem se espiritualizarem? Estão achando tudo comum. Não acreditam, por não conhecer espiritualidade, não acreditam em influências espirituais. Porque aqui mesmo, estamos dentro de um recinto chamado casa de oração. Mas aqui tem demônios que são incontáveis. Em qualquer ambiente, irmão. Porque o diabo está onde tem pessoas. Ele quer corromper pessoas, ele quer indignar pessoas, ele quer desviar pessoas, ele quer destruir, matar, roubar e destruir pessoas. Por isso que tem pessoas que no seu sentido espiritual, ele baixa a cabeça com a palavra de Deus e fala, não, realmente eu preciso ser assim. Deus está falando comigo. Mas aquele no seu sentido carnal vai achar que o pastor está tirando o seu direito. Eu não estou aqui para tirar direito de ninguém. De ninguém. Absolutamente. Eu não quero citar nomes, nem vou. Mas tem pessoas que estavam aí firme, legal. Chegou depressivo, de uma situação tão complicada. E quando foi sempre na hora de... Querido, eu vou falar sempre sobre isso. Deus vai te colocar em um dado momento em que você pode fugir para lá do que for. Mas uma hora você vai se dar, no sentido da palavra, em um beco sem saída, que é o momento de você decidir.
Entende ou não? Uma hora você vai se esbarrar com o seu limite, você vai ter que... Não adianta, você vai fugir. Mas uma hora você vai ter que decidir. Ter que decidir. E no momento da decisão, meu irmão, vamos lá. Eu tenho condição de, ao mesmo tempo, ir para a direita e para a esquerda? Eu tenho que fazer o quê? Decidir para que lado eu vou. E decidindo ir para a direita, o que é que eu estou fazendo? Vamos ver se você acerta. Renunciando, diga renunciando. Renunciando à esquerda. Quando eu opto para um lado, eu estou renunciando o outro e vice-versa. Então, quando a pessoa ela é carnal, né, ela não vai renunciar. Ela não vai. Porque os olhos dela não estão postos em Deus. Ela não vai renunciar. Então é triste. Às vezes a pessoa diz assim, ué, mas fulano chegou na igreja há tão pouco tempo e alcançou algo. Deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo isso acontecendo, Deus fazendo algo, a pessoa de forma muito ingrata, abandonam ele. Mas ele não fez aquilo para que você, por meio daquilo, fique preso nele. Ele fez para você entender que ele quer fazer muito mais. Muito mais. E fez também para que você não possa abrir a sua boca e depois dizer que Deus nunca fez nada por você. Sempre ele faz. Ninguém pode abrir a boca e dizer Deus nunca fez nada por mim. O simples fato de abrirmos os olhos de manhã, ele já está fazendo muito. Sim ou não? Então, mesmo Deus fazendo, e as pessoas não reconhecendo isso e optando em rejeitá-lo, né? Porque, como eu estava falando sobre a renúncia, né? Aí a pessoa é colocada em um momento que ela tem que decidir. A decisão requer renúncia. A pessoa está olhando lá para a vidinha que ela tinha quando chegou destruída, arrebentada, depressiva, oprimida, pinhada de demônios. E ela olha para Jesus. Só que ela tem que, querendo, é assim que funciona, um sentido ilustrativo para você entender. E quando você opta vir para cá, você já não é inocente sobre tudo, porque ele já mostrou, falou, olha, eu já fiz. Eu já fiz, mas eu não fiz para te chamar de ingrato. Eu fiz para você entender que comigo funciona. Mas eu não te obrigo a ficar comigo. Eu te coloco em um momento de decisão. Deus não impõe. Ele nos ama tanto que ele não impõe sobre nós o que devemos fazer. Ele apresenta 2 caminhos. Lembra lá no Gênesis o que ele falou? O homem se tornou conhecedor do quê? Do bem e do mal. Então ninguém opta por uma vida errada, por ações erradas, por falta de conhecimento. Optar é decidir por aquilo. E é rejeitar o lado oposto. Vocês estão entendendo ou não? A opção já não é uma falha, é uma escolha. E está tudo certo, porque cada um vai colher o que plantar. Então, querido, só saiu de um lado tão sujo, veio, estava a ponto de perder até coisas que precisa, senão ia complicar a vida. Deus foi lá, misericordioso, ajudou, tal. Na hora, aí Deus botou a pessoa na hora da decisão. E na hora da decisão a pessoa olhou e falou, não, mas se eu fizer isso, olha que olha que pensamento carnal. Se eu fizer, um exemplo, se eu me batizar, eu tenho que ter uma vida diferente. Eu não posso mais fazer tudo o que eu fazia. Você pode fazer o que você quiser, irmão. É que na verdade é o seguinte, enquanto não houver verdadeiramente um desejo de nascer de Deus, você nunca vai se esforçar para Ele. Que se esforçar para o lado dele é buscar benefícios para si próprio, porque Deus não é beneficiado com nada nisso. Ele só quer o nosso bem. Ele é Deus acima de tudo e de todas. Sim ou não? E aí a pessoa, nessa hora, ela faz como o jovem rico. Quer o reino, mas não quer largar a carnalidade. Vocês estão entendendo? Não? Então não dá, querido.
A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque os dois são opostos entre si. Ou seja, os dois estão em nós. E é uma briga. Mas quem decide por um ou pelo outro? Somos nós. Então, não se iluda quando você vê uma pessoa, adulta. Não estou falando de criança, eu estou falando de gente adulta, até porque a Bíblia é para adulto. É para pessoa que tem consciência ativa. Não se iluda com uma pessoa optar pelo lado errado e você ficar com dó. Ai, meu Deus. Meu irmão, se nem ela está com dó da alma dela, por que eu tenho que ter? Fala para mim. O máximo que eu vou fazer é orar. Porque cada um tem, o Deus dá o direito de cada um fazer as suas escolhas. Deus dá o direito. E quem sou eu para tirar esse direito das pessoas? Está compreendendo ou não? Isso é consciência, gente. Isso é consciência. Porém, tudo que eu faço, tudo que você faz, estará construindo um resultado. Então, o que eu deixo na suma de tudo que falamos é: cuidado com o que você está fazendo, para não ter atitudes injustas de cobrar resultados daquilo que você nunca fez. Porque as pessoas estão fazendo coisas que trarão resultados destrutivos. E não vem com essa, mas eu sou uma pessoa boa. Meu irmão, você é boa nos parâmetros sociais. Espirituais aqui não está sendo. Porque no espiritual você está dando legalidade para o mal atingir sua vida. Você está entendendo agora ou não? Então sai um pouco dessa bolha carnal e entre no universo do espiritual, no conhecimento, da ligação entre você e o Pai, e Ele revelará a você. Só que Deus, a Bíblia diz que Ele só revela os seus segredos aos seus íntimos. Você quer que Deus bote pérola, como disse Jesus? Quer que Deus fique colocando, bajulando pessoas? Porque nunca isso vai acontecer. Ele nunca vai botar colar de pérolas em pescoço de porco. Pesado isso, mas está escrito. Ele não diz, não se pode dar o que aos porcos? Pérolas. Ele não sabe o que é valor. Ele vai para a lama. Está cheio de gente que tiveram conhecimento e optaram para a lama. Então no lamaçal de novo. Vocês estão entendendo ou não? Mas o que Deus quer verdadeiramente é que entendamos o que nós vamos falar aqui. Vamos falar muito sobre espiritualidade. Sobre como cuidar da nossa espiritualidade. Como ter os resultados em aplicação de coisas que precisamos ter, que precisamos aplicar, fazer. E no versículo 10, Salomão disse assim, capítulo 10, versículo 10. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso o quê? Redobrar a força. Mas a sabedoria resolve com o quê? O que é êxito? Ou seja, olha que nós estamos falando quarta-feira sobre as manifestações do Espírito de Deus, e entre elas estava o quê? Espírito de sabedoria. Então, quando é que eu desponto sabedoria? Quando eu faço o que tem que ser feito, eu me torno sábio. Não é quando eu entendo o que tenho que fazer e não faço. Isso não é ser sábio, é ser inteligente. Ser sábio é quando eu entendo com a minha inteligência o que eu devo fazer e com a minha ação eu faço. Então me torna sábio. Por quê? Porque o resultado... Pode observar que ninguém é elogiado pelo que não fez. Não é verdade? A pessoa só é elogiada pelo que faz. Mas às vezes dá errado. Não estou falando nesse sentido, e mesmo assim falei anteriormente. Não alcançou o que queria,
busca repetir, corrigindo aonde você entendeu que deu errado. E está tudo certo. Na próxima você já acerta. Esqueci o nome do cara que criou a lâmpada. Thomas Edison, né? Foi Thomas Edison? Foram quantas vezes que ele tentou? Mais de 300 vezes. Eu esqueci o número exato. Mas e aí? Até hoje. Ela só foi se inovando. Hoje é de LED. Né? Mas vieram outros tantos processos. Mas começou por alguém. O desenvolvimento, pode observar que nada está parado, tudo está em constante movimento. E movimentar-se significa desenvolver. Tudo está em constante desenvoltura. Antigamente nós andávamos com um celular e dava até dor na coluna. Bichão aqui do lado, um milheiro daquele celular levantava uma parede. Hoje os celulares, sim ou não? Quando surgiu o computador, aquela tela verde, bichão desse tamanho de tubo, hoje está no seu smartphone, na palma da sua mão, tudo muito prático, tudo muito fácil. Ou seja, as coisas foram evoluindo. Fisicamente, tecnologicamente, etc. e tal, está tudo evoluindo. A única coisa que as pessoas não evoluem é no seu espírito. Ou seja, elas ainda querem, no mesmo processo de 1900 e bolinha. Deus me dá, e Deus está dizendo, já está dado. É só você tomar posição, é só você fazer o que deve ser feito. Isso, a sabedoria vai te trazer o resultado. Você vai se orgulhar de si mesmo, se alegrar consigo mesmo. Você vai aumentar. Tem gente que busca e acha que aumentar a autoestima é fazer. Tudo bem, colabora. Mas depois que tira, volta a estaca zero. Meu irmão, só tem uma coisa que alegra o nosso coração. Essa coisa se chama resultado. Você pode esconder a cara de triste com a maquiagem. Você pode botar roupas novas, comprar o perfume, né, mais cheiroso que tiver. Cara, se o seu estado de espírito não vai receber nada disso. Agora, quando você tem resultados com bom êxito naquilo que você esperava, nosso Deus, fala aí. A tua autoestima vai, não tem palavras que te coloque para baixo. Verdade ou mentira? Não tem nada que te diminua. Mas o sábio Salomão, ele está dizendo aqui, que para isso acontecer, é preciso você pegar o ferro, ou seja, quando a Bíblia fala aqui, em outras versões fala machado, né? Mas está falando aqui de ferramenta de corte. Eita! Ferramenta de corte. E ele fala que quando essa ferramenta está embotada, o que é embotar? O que significa a palavra embotado, gente? O que perdeu a sensibilidade, a energia, a possibilidade de produzir com mais rapidez, com frequência. Você está entendendo ou não? Então, quando ele diz aqui sobre esse embotado, é aquilo que já perdeu o fio. Perdeu a forma de dar certo de uma forma ou de uma maneira mais rápida. O que eu acho legal nisso tudo é que a Bíblia diz assim, ó, porquanto aquele que vem virá. Você chama a Deus para resolver tantas coisas na sua vida, sim ou não? Sim ou não? E ao mesmo tempo, as pessoas dizem assim, tem um ditado por aí, né, que diz, né, Deus tarda, mas não falha. Eu não gosto desse ditado, eu não acredito nisso. Porque a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que Ele é o Deus de já. E tudo que Ele nos dá como orientação é para fazer quando? Agora, hoje. Você entende ou não? Não tem nada para você protelar, quem protela é você. Quem diz esse negócio que não é só assim, porque Deus entende que tem que ser para amanhã, você está sendo contra a Bíblia. Porque a Bíblia diz hoje, te proponho hoje, te ofereço hoje, que você deve fazer hoje. É ou não é? Sempre lhe dando a opção de não procrastinar, de não protelar os dias.
Cara, é bom para mim? Não é nem, meu Deus, eu não sei nem como é que eu falo. Porque se o negócio, como é que o negócio é bom para você? Você entendeu que é bom para você? Você entendeu que vai fazer você ter o que você quer e você fica adiando isso? E aonde é que você vai buscar razões para acreditar que sem você fazer a coisa vai acontecer? Não tem nem lógica, pessoal. Por que Jesus multiplicou pães e peixes? Porque tinha pão e peixe. Nada é do nada, irmão. Ah, mas Deus fez tudo do nada. Não, Ele não fez tudo do nada, Ele fez tudo dele. Ele é o tudo. E a partir do tudo, tudo passou a existir. Então não existe, é a mesma coisa que você pegar, querer acrescentar algarismo de relevância, fazendo uso de um algarismo que não releva coisa alguma. Por exemplo, 1 vezes 0 dá quanto? Não, então vamos aumentar isso aí. 10 vezes 0 e 1 milhão vezes 0 não aumenta, não acresce. Vocês estão entendendo? Então você tem que parar de usar o zero à esquerda. Entendeu? Porque quando você coloca algo, por menor que seja, é suficiente para Deus multiplicar. Você fica sempre dizendo, quando eu tiver isso, eu faço aquilo. Se Deus está falando com você hoje, agora, é porque o pouco recurso que você tem é suficiente. Porque quando você tiver sobre a quantidade ou o que você espera, que eu tenho certeza que não é coisa pequena, você nunca vai poder dizer, fui eu. Porque você sabe de onde você saiu. Você sabe o pouco que você tinha. Naquela multidão só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Para alimentar toda aquela multidão. E aquele povo tinha dinheiro, hein? Outro dia eu falo para vocês. Havia dinheiro ali. Se você ler a palavra, você vai ver. Só que alguém tinha que ir até uma aldeia mais próxima para comprar. Jesus falou, não, deixa aí. Dá vocês mesmos a ele o que comer. E eles não sabiam como. Mas outro dia eu falo sobre isso. Então assim, alguém teve que se dispor do pouco que tinha. Olha a viúva de Sarepta. Só tem um pouco de azeite na botija e um pouco de farinha na panela. Vou fazer um bolo pequeno para mim e para o meu filho. Depois comeremos e depois morreremos. Não temos outra alimentação. Era suficiente para Deus fazer multiplicar. E aí o homem de Deus diz assim, não, tudo bem, beleza. Eu acredito em você. Vai lá, faz como você disse, faz o bolo. Mas traz primeiro para mim. Experimenta na situação que você está, colocar ela na mão de Deus. Só que você tem que estar participando. Não é botar na mão de Deus e dizer, agora Deus é quem vai fazer, eu não posso fazer mais nada. Não, você sempre tem o que fazer. Se posicione, vigie, afie, tire o embotamento, afie. Você está entendendo? E quando Salomão disse aqui, ó, se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Tem gente, rapaz, olha aqui para mim, fazendo forças desnecessárias. Eu digo mais, hein? Vou falar melhor. Não me leve a mal. Tem gente fazendo coisas e perdendo tempo, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Está sendo em vão. Tudo que você está fazendo está sendo em vão. Mas eu vou te explicar. Vamos lá. Deixa eu te contar uma ilustração para você entender melhor. Um homem muito experiente. Muito experiente. Ele era lenhador. Então ele vinha e derrubava a árvore por dia, todo dia, e todo dia ele derrubava 9 árvores. 9 árvores, todo santo dia, todo santo dia. Vocês estão entendendo? E aí foi contratado um funcionário novo. E mais novo até do que aquele outro lenhador. E esse mais novo, cheio de, sabe? Aí foi lá, no primeiro dia, 15 árvores.
E o senhor, na dele lá, já estava ali há mais tempo, sempre 9, todo dia. Quantas? 9, todo dia, todo dia. Aí no outro dia o rapaz mais novo, mais 15, levou um tempo assim. Não durou um mês. De 15 diminuiu para 12, de 12 diminuiu para 10, de 10 diminuiu para 7. Dali a pouco, todo dia ele só estava conseguindo derrubar 2 árvores. E ele já cansado, desanimado, presta atenção, cansado, desanimado, e aí, todo arrogantão, começou peito de pombo, né? Aí depois que viu que as coisas estavam ficando difíceis, diferente, só que a produtividade daquele que tinha mais tempo lá não parava, era sempre as 9. As 9 árvores por dia. Aí ele chegou, como quem não quer nada e querendo, encostou do lado do mais antigo e disse assim: impressionante, eu vejo o senhor todo dia produz a queda de 9 árvores e deslenha, deixa tudo organizado. Eu comecei aqui, era 15 sempre, eu levei um tempo, agora ultimamente eu estou tão, sabe, eu ando tão desanimado e tal, e o homem sabiamente só ouvindo. Aí ele falou assim: qual o segredo? Né? Aí ele falou assim: o segredo é simples. Eu não perco tempo. Eu não me gabo. Porque quando a gente começa a se gabar, gente, a gente começa a deixar de fazer o que fazia quando estava dando certo. Entendeu? A gente já se acha autossuficiente. Entende isso ou não? Já começa a deixar de reconhecer. Tem uma força maior te regendo para isso, que é Deus. E aí você acha que está tudo bem. Mas o tempo vai passando. Ele não vai mudando sua vida, não. Ele vai passando. As suas ações vai mudando a sua vida. Ou para melhor, ou para pior. É aquilo que você faz. É aquilo que você prioriza. Então assim, ele falou: olha, todos os dias eu acordo 1 hora mais cedo. E essa 1 hora eu invisto tempo afiando o meu machado. Por isso que quando eu golpeio a árvore, a lasca da madeira voa. Porque o meu machado está o quê? Afiado. Eu não preciso ter muito esforço, não preciso ter muito trabalho. Vocês estão entendendo ou não? E no seu caso, você se empolgou com a quantidade e se esqueceu de quem produzia, né? Além do seu corpo, do seu vigor, da sua força, você precisa da ferramenta. Gente, além da nossa inteligência, a pessoa inteligente que nós somos, que Deus nos criou com inteligência, além da consciência que nós temos, precisamos buscar ter sabedoria. E a inteligência nos leva para ela se nós dermos ouvidos, como também nos leva para onde a gente quiser se destinar. O fato daquele homem todo dia afiar o machado dele, fazia ele com a idade superior à do jovem, manter todo santo dia a produção dele. E o outro foi apenas se declinando. Muitos de vocês, e muitos dos que estão nos vendo agora, começou bem a carreira da fé. E começou a olhar para onde não devia, ouvir o que não devia, se indignar com coisas que não era nem sua, se indignar com acontecimentos na vida dos outros, porque uma vez que alguém vem falar de um acontecimento da vida dela para nós, ela nunca vem dizendo o ponto certo, ela vem sempre se inocentando. E se nós gostarmos daquela pessoa, tivermos uma amizade mais próxima com essa pessoa, vamos acabar apoiando ela e sendo injusto
com algo que a gente não conhece os dois lados. E a gente começa a se como é que chama? Embotar, ou seja, a gente começa a perder o fio. Porque tudo isso acontece para matar a nossa fé, para matar a nossa ação, porque a fé sem obra, sem atitude, ela é morta. Então a gente consegue ainda dizer que tem fé, sim, mas na fé nós já não tem aquele vigor, aquela vida. Por quê? Porque aquele tempo de qualidade, a gente começa a ver o seguinte, olha aí, ó, eu estava até conversando com a minha esposa, né, sobre pessoas que eram tão firmes na fé e que hoje acham que as coisas são tudo natural. E até dizem assim, ou seja, procura alimentar o modo errado de viver, né? Procura alimentar o modo errado de viver. Quando eu digo errado, gente, não necessariamente a pessoa está se drogando, se prostituindo, se isso ou aquilo, não. Às vezes você é do tipo que você faz tudo direitinho e tal, só que você não cuida mais da sua vida espiritual. E o diabo não está nem preocupado se você vai usar droga, se você vai se prostituir. Sim, ele leva. Mas para uma pessoa que é crente, ele não vai usar esses artifícios. Ele vai usar o esmorecimento. Ele vai usar o esmorecimento. Alguém sempre vai chegar para você. Eu não gosto de ouvir gente inconformada negativamente. Eu gosto de estar com pessoas inconformadas que querem mudar a situação para cima e não regredir. Porque tem um inconformado que fala, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. Você me ajuda numa oração? Qual o problema? Não tem problema nenhum. Eu vou fazer um jejum e oração, nas suas orações, lembra de mim? Eu estou indignado com a minha situação. É diferente, mas tem gente que está indignado com tudo e com todos. E se você começar a ouvir, quando você começar a dar ênfase, você vai absorver a energia embotada dessa pessoa. Porque essa pessoa já não quer fazer mais nada. E ela vai fazer você não fazer também. Pense no que eu estou te falando. O diabo sabe trabalhar e você não entende o que é espiritualidade. Ele não trabalha dizendo, estou aqui. Não! Ele vai te oferecendo coisas, ele vai te indignando, ele vai fazendo você, se você é do tipo que é reservado, não é como eu de muitos amigos, que anda sempre só, mas ele vai sempre te mostrar a vida de alguém. Ele vai sempre te levar a comparações. E dali a pouco você vai ser aquele crente monótono, em que você está dentro da igreja, você é fiel direitinho, você cuida da sua casa, etc e tal, você só não cuida da sua vida espiritual. Você só não tem mais coragem, você já não tem mais ânimo, como aquele jovem, era jovem, aparentemente com todo vigor, mas não tinha ânimo. Porque fazia com o mesmo machado, presta atenção. Com o mesmo machado que ele foi lá no início e derrubava 15 árvores, ele só estava conseguindo derrubar 2. Porque relaxou. Não ocupou tempo de qualidade. Eu não estou falando tempo por tempo. Eu estou falando tempo de qualidade. Você precisa ter com Deus. Tempo reservado para Ele. Um tempo reservado para Ele. Por isso que as pessoas não têm força de deixar coisas que já deveria ter deixado. E o mundo vai te dar uma ideia, não, você precisa ser disso, porque se você não fizer isso, você vai ficar para trás. Mas você está para trás e não está percebendo. Você já era para estar lá na frente. E aí você quer que você faz o que muita gente diz. O que muita gente diz. Mas tem gente que está fazendo pior do que eu. Eu não faço comparações. Eu aprendi a não fazer comparações. Eu não quero saber quem faz pior do que eu não quero saber quem vive de aparência, eu não quero saber quem não quer vida com Deus, eu não quero saber, irmão, cada um no seu cada um. Eu preciso ser constante. Eu preciso ser constante. A inconstância já é o sinal claro de que a pessoa perdeu a fé. É o sinal claro. Uma pessoa inconstante já é um sinal claro de que ela não quer relacionamento mais com Deus. Ela já embotou sua ferramenta. Ou seja, a Bíblia dela é mais guardada do que usada. A oração não é oração não, querido, é só pedido. Porque a oração é diálogo. E as pessoas não têm mais, não tem nem assunto, dentro da própria igreja não tem assunto para dialogar com Deus. E como quer que Deus revele a ela as coisas, porque Ele mesmo diz que Ele só revela os seus oráculos àquele a quem tem com Ele intimidade. Você não é íntimo.
Quando uma pessoa não é íntima, não adianta, Deus não revelará a essa pessoa aquilo que Ele está para fazer. Por quê, bispo? Porque essa pessoa não vai enxergar. Ela não vai enxergar. Por que ela não vai enxergar? Porque ela já embotou sua ferramenta, ela já perdeu o fio. Perdeu o fio, perdeu o ânimo, perdeu o desejo de lutar, já não acredita mais. Fica só na questão do passado. Ah, mas já orei pra caramba, nunca vi nada. Meu querido, a vida com Deus é constância. É constância. Como que está a sua ferramenta? As armas que o Senhor te deu. Como que está? Embotada? Largada? Uma oração muxuruca? Ou não? Ou só procura querer derrubar a árvore? Por isso que você quer derrubar a árvore, já depois de ter embotado a sua ferramenta. Quer derrubar o problema da noite para o dia. Não, querido. Vai precisar de tempo, ó. Afiando o seu machado. Vocês estão entendendo ou não? Na sua vida sentimental, conjugal, tem que ser assim. Como que você quer ela? Aí você fica assim, ai, mas eu... Não, você está indignada por não fazer nada. Você está indignado por não fazer nada. Faz o que se deve ser feito. Ora, prepara tudo no estado da oração. Casas que não têm altares. Casa que o homem não se posiciona como sacerdote. Não tem moral de chefe de família. Casa de mulheres que, sabe, que filhos mandam nos pais. Faz o que quer e bem entende. Casa que esposas não sabem respeitar seus maridos. Casa que um vai para o sul, outro vai para o norte. Você acha mesmo que isso é família? Você acha mesmo que Deus tem como fazer alguma coisa se ninguém ali dentro está fazendo nada? Ah, minha vida sentimental, tudo bem, mas olha como que é. Eu não vou falar nomes, mas nós vimos algo que ficamos tristes. A gente não fica alegre, mas a gente respeita. Pessoas que tomam suas decisões de ficar com gregos e troianos. Mas quando for casar, quer ter uma pessoa de bem. Como que você vai ter uma pessoa de bem em bares? Como que você vai encontrar uma pessoa de bem em balada para você casar? Não vai, irmão. Você pode até casar, mas há conturbação. E outras que são orgulhosas e acham que não são. Porque se apoia em tempo de igreja. Porque se apoia em frequência de igreja. Numa humildade, aquilo que você tem que fazer, faça. Ainda que alguém dentro da sua casa não mereça, vamos dizer assim. Porque não se trata de merecimento, se trata de eu querer mudar o ambiente. Talvez o marido é um cavalo. Não merece que você seja, mas faça o seu papel, que você sem palavra nenhuma você vai ganhar teu marido. Talvez você não esteja ganhando porque fala mais do que vendedor de banha. Fala mais do que locutor na porta de loja. Cala tua boca e comece a fazer, porque é no fazer que a sabedoria aparece. Não é no falar. Então muitas coisas, aí sai abandonando o que deve ser feito e buscando recurso dentro de ambiente, achando que os ambientes vão mudar, começando a acreditar em tudo, em profecia, em simpatia, em universo, em não sei o quê. Irmão, tu não está vendo que tu está morrendo na fé? Vê se você consegue por conta própria. Eu não vou fazer um propósito de oração. Quando falo em jejum, misericórdia, que jejum que nada, não aguento. Eu não vivo sem um cafezinho. Não, se eu não comer meu pãozinho de manhã, eu morro. Então, ou seja, tudo isso está aí, o mal está amando, porque está embotando a sua ferramenta. E tudo está dando errado. Nas finanças, a mesma coisa, virou moda cobrar Deus porque é dizimista. Às vezes nem é. E outra, mesmo que seja, você tem que aprender a ter vida com Deus. Porque eu não estou comprando um funcionário, um Deus funcionário. Não. Eu estou sendo grato, devolvendo o que Ele já me deu. E à medida que eu poder encontrar da parte dele confiança, né? Ele confiar em mim,
Ele vai colocar nas minhas mãos coisas maiores. É assim que acontece. Eu já pude provar disso antes de ser pregador. Eu não caí de paraquedas. Eu pude provar disso. Mas tem gente que é enganador. E a Bíblia diz, maldito seja um enganador. E tendo um animal sadio, quer dizer, o fiel, entrega aquele que é defeituoso. Ou seja, dá de qualquer jeito. Maldito seja o enganador, é a palavra que diz. Você tem que aprender a temer a palavra, que a palavra não falha não, meu amado. E aí uns que são justamente para fazer isso. Para jogar no rosto de Deus, na face de Deus. Eu sou dizimista, por que está assim? Porque você é um engotado. Você tem que botar a sua inteligência para funcionar, entender quanto que você ganha e poder se aprimorar se você quer ganhar mais. Eclesiastes é um livro que você precisa muito ler a respeito de finanças. Fala muito. Mas você prefere ler livro de autoajuda, ou o livro do mentor, ou o livro do cara que estava... lê esse livro sobre riqueza. Meu irmão, a Bíblia diz que tudo vem da mão de Deus. Aí você quer buscar da mão dos homens. Enriquece os homens e a vida fica na bancarrota. Busque em Deus para tu ver. Busque. Eu não estou falando que é errado você ler livros. Tem livros muito bons. Pai Rico e Pai Pobre é muito bom, é um bom livro. Entendeu? Mais esperto que o diabo é um bom livro. Mas você quer ser mais esperto que o diabo, se apegue com Deus. Porque o livro não vai fazer você ser mais esperto que ele. Tem vários outros livros. Quem pensa enriquece. Só que uma pessoa que está em busca do que é avarento, ela vai pensar só na riqueza monetária. Ela não vai pensar em si, porque todos esses livros, se você for buscar um pouco de atenção, sair um pouco de você, da sua avareza, e entrar dentro do conhecimento, você vai entender que ele vai te propor mudar de dentro para fora. Porque tudo nasce dentro. E você quer que tudo aconteça do lado de fora. Tudo que vem do lado de fora é aborto. Tudo antes do tempo é morte. Vocês estão entendendo? Faça o tempo certo. Ou melhor, aproveite o tempo certo, que é o hoje. E faça o que você quer ver amanhã. O que você tem feito por sua família? Aí fica aquela cobrança dentro de casa que o diabo ama. Eu não estou dizendo que eu não estou atribuindo culpa a ele, eu estou atribuindo a você. Pronto. Que dá legalidade a ele. Somos nós que damos legalidade. Porque a Bíblia me manda fazer de uma forma. Aí eu vou e faço de outra, com cobrança, com insistência. Não, porque não sei o quê. Você está assim por causa do diabo. Você porque não sei o quê. Opa, porque você não quer nada com nada. Irmão, isso vai criar o quê dentro de casa? Confusão. Assiste de novo, se você já assistiu, assiste de novo Quarto de Guerra. Assiste quantas vezes for preciso, porque você esquece. Já falamos tanta coisa aqui, a pessoa muda uma semana, depois de uma semana volta a estaca zero. Cara, a sua vida espiritual está um fiasco. Você não está afiando, você tem tempo para tudo, menos para Deus. Menos para Deus. Para quem você deve. Aliás, na verdade, como eu digo, a única coisa que eu e você, nós temos é tempo. O problema é que a gente desperdiça muito as horas do tempo, de cada dia. Tem um aplicativo, eu já falei. Ele faz uma cronometragem de todas as horas que a gente usa a rede social. Baixa esse aplicativo e toda vez, no final do dia, quando você for dormir, vê lá. Ele vai mostrar quantas vezes você entrou. Você vai ver quanto tempo perdido. A menos que você trabalhe com isso. Não estou dizendo que você não tenha que usar suas redes. Eu estou dizendo que isso é viciante. E quando nós não temos preparo para uma coisa, o melhor é a gente parar com aquilo. Quando a gente entende que aquilo está sendo mais forte do que nós, a gente sai de perto para não ser dominado. Para não ser dominado. Vocês estão entendendo assim ou não? Porque tempo é a única coisa que não nos falta, gente. É impossível. Se você não está vivendo num tempo, você está vivendo em quê? Quantas horas Deus te dá todos os dias?
É 24 para todo mundo. Que uso que eu faço? Dividindo esses horários, essas 24 horas, o que é que eu faço? Como é que eu faço e o que é que eu faço? Como que eu aplico uma disciplina sobre mim? E me cobro dentro da disciplina que eu criei. Me cobro. Não, esse horário. Não estou afim de acordar cedo. Não, tudo bem, como diz, né, na dieta, todo dia, sempre na semana tem um dia do lixo. Né? Vai ter um dia que você precisa ficar, né, até mais tarde, dormir, enfim. Por exemplo, no quesito do casal, qual é o dia que você tem para junto fazer um devocional? Qual é o dia que você tem para passear? Sem filhos. Porque isso é o que está faltando muitas das vezes em muito casal. Ontem a gente estava vendo algo sobre isso, e meu irmão, nosso Deus, o negócio está feio no mundo lá fora. Está péssimo. Péssimo. Quantas vezes você não disse para o seu cônjuge, eu te amo? Você pensa que isso é bom? Ficar assim, nesse silêncio? Você precisa dizer todo dia, parece besteira? Não. O que é bom, você diz que é besteira, mas o que não é bom, você fortalece. Quantas vezes? Eu não quero saber de nada, eu só estou aqui lhe dizendo. Mas olha quando você era quando eu namorava. Tudo que você esperava era dar um beijo. Eu quero dar um beijo. Moer o bico. Beijar, eu quero uma beleza. Hoje, misericórdia. Com tudo isso, por que parou com essas práticas se agora virou eterno namorado? Eterno não, né? Por que agora parou? Por que Gente, ou seja, e mais uma série de coisas, eu não quero entrar nisso, porque tem gente que é tão bloqueado que fala assim, nossa, para que falar sobre isso? Isso está acabando também com a sua casa. Porque foi assim que vocês criaram um lar. Foi assim que vocês resolveram casar. Foi assim que vocês aprenderam a se amar, foi ou não foi? E por que está parando? Porque está parando de afiar o seu machado, caramba! Por que está parando? E quer que as coisas continuem se você parou de usar as ferramentas? Deu para pegar agora, que eu não quero me meter no seu particular? Mas eu quero dizer que aquilo que você começou, porque eu não quero ser religioso, eu não quero só falar de igreja. Eu quero falar de tudo, porque a vida é um contexto. A vida tem 5 sentidos: espiritual, físico, financeiro, sentimental e familiar. E você precisa afiar, meu querido, o seu machado. Tem que produzir lenha. Porque senão, o fogo do Espírito se apaga. O que significa apagar o fogo, como a Bíblia diz? Apagar o fogo do Espírito significa desanimar. Se não desanima. Gente que, poxa vida, quando eu namorava, meu Deus, desobedecia até pai e mãe para se encontrar escondido. Hoje está reclamando da escolha do cara que fez, da escolha da mulher que fez. E aí? E aí quando quer fazer alguma coisa, fala, a minha vida é só uma luta. Claro, olha o que Salomão ele disse aqui, preste atenção. Se o ferro está embotado, se o machado está cego, é cego que chama, né, quando não está cortando. Se o machado está cego e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Aí você vai ficar como malhando ferro frio. E vai cansar, vai desanimar, não vai ver resultado, sim ou não? A árvore não vai cair, no sentido da palavra, quem está entendendo? Ou seja, não vai ter bom êxito, não vai ter resultados benéficos nisso. E aí vai ficar dizendo, poxa, não, eu já estou cansado. Mano, a gente ouve isso demais. É ou não é? É ou não é? Já estou tão desanimado. Cara, como é que pode?
Eu estou tão desanimada, eu estou tão desgostosa, eu estou tão não sei o quê, eu não sei se eu venho mais. Meu irmão, tem tanta coisa ruim para você largar, você quer largar a presença de Deus? Oxe! Tem tanta coisa que você já deveria ter largado, que tá, não é a presença de Deus que está te cansando, não. Pelo contrário, Jesus disse assim, vinde a mim os que estão como? E sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Você sabe o que é aliviar? Aliviar não é fazer tudo. Aliviar é o seguinte, olha, eu vou te trazer coisas que fará com que a vida seja mais fácil. Porque sempre tem o fazer, e é essa parte que a gente não quer. A gente acha dificuldade na parte que devemos fazer. É que Deus faça tudo. E ele falou que eu vos aliviarei. O que é aliviar? Eu estou carregando 50 quilos. Aí eu sinto que está pesado demais para mim, a situação está... Aí Jesus vem, é como se Jesus viesse e dissesse assim, peraí, deixa eu pegar 30 para mim. Eu posso mais do que você. Deixa eu pegar 30 para mim e você leva só 20. Aliviou ou não aliviou? Ou seja, resolve essa parte que eu resolvo essa. Isso que ele fez. Então não fique indignado de nada estar acontecendo, porque desculpa, querido, eu não vim aqui para trazer culpa ao teu coração, mas eu vim aqui trazer um despertar para a sua vida espiritual. Essa semana, quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas vezes você separou 15 ou 20 ou 30 minutos de qualidade? Aquele lenhador mais antigo, por que ele não perdeu a prática de sempre derrubar as 9 árvores? Porque ele separava um tempo só para afiar, só para aquilo. Sério? Se cansa na Netflix, se cansa na rede social, acorda que nem ouve mais o despertador, todo atrasado, sai correndo e sai dizendo que está orando. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor sabe, ó Deus, porque em nome de Jesus Cristo, que esse dia seja uma bênção. Que atenção tu está dando para Deus, irmão? Você poderia gozar de uma saúde melhor procurando ir dormir mais cedo. Vocês estão entendendo ou não? Agora, e observa como é espiritual. Na igreja, tudo é um sacrilégio. Não dá para vir porque eu acordo cedo. Não dá para vir porque não sei o quê. Não posso por causa daquilo. É ou não é? Tudo aquilo que afia o seu machado, você corre. Você corre. É ou não é? Você diz que não dá. Óbvio, eventualmente, um dia ou outro se perde. Trânsito, chuva, então quando bate em São Paulo, para tudo. Trânsito, né? Mas virou já uma rotina. Então Jesus disse, eu vos aliviarei. E depois ele diz assim, aprendei de mim, porque eu sou humilde e manso de espírito. Aprenda comigo, ele está dizendo. Mas aquela humildade, aquela mansidão era proporção do quê? Dos bons êxitos. Você quer ter bom êxito? Então você tem que aprender com Jesus. Você não está fazendo... Talvez, quando eu digo você, eu não quero apontar dedo. Mas talvez você não está fazendo o que Jesus tem mandado. E quer que dê certo, amado. Ele falou, aprenda comigo. Você aprendeu matemática com um professor de qual matéria? De matemática. Aí você vai lá para o professor de química, de ciência. Ai, professor, eu queria que o senhor ensinasse para mim aqui sobre essa raiz quadrada de não sei... Eu falei, não. Eu sou professor de ciências. Se você quer saber sobre isso, procura de matemática. Então, se você quer saber a respeito de ter uma vida de filho de Deus, você só pode aprender com Jesus Cristo. Leia sobre Ele. Busque sobre Ele. Entenda sobre Ele. Haja como Ele, obedeça como Ele. Pare de ficar dizendo que Ele tem que fazer as coisas para você. Porque Ele disse, se você crer, você fará as obras que eu fiz e outras maiores. Ele te deu o poder de fazer. Mas o que você está fazendo? Mas está cobrando. Aí virou aqueles neném buscando babá. Estou desempregado, eu vou lá para o meu babá me dar um emprego.
Estou doente, vou lá para o meu babá me dar uma saúde. Até no quesito daqui é uma área da vida, a área física, saúde, você precisa cuidar dela. O que significa você afiar o seu machado no quesito da saúde? Ver o que você está comendo, se exercitando. Ah, mas não tenho dinheiro com a academia, a rua está aí, filho, dá para caminhar nela. Aí sabe o que a pessoa faz? A pessoa diz assim, ah, mas eu já vou trabalhar a pé e é longe, isso não vale. Isso não vale, você tem que lançar a sua energia literalmente para aquilo que você está fazendo, para que você tenha um resultado. Tem gente que come mal e não emagrece. Pelo contrário, engorda cada vez mais. É separar um tempo para você dedicar a sua energia naquilo. E a sua mente vai produzir o hormônio, tá? Porque quando você sai de casa, mesmo que seja a pé, você não está saindo para emagrecer, você está saindo para trabalhar. Sua cabeça está onde? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que chegar lá, não posso chegar atrasado. Pelo contrário, essa preocupação vai despontar em você, eu não sei falar ao certo sem pesquisar, mas pode até despontar em você hormônio que te engorde a mais. É ou não é? Então você tem que focar a sua mente, centralizar a sua energia no que você faz para que você tenha resultado. Do contrário, esquece, irmão, não é assim que a vida funciona, não. Tem desculpa para tudo que é fácil, sempre correndo do difícil. Faz a tua parte. E difícil é como diz o outro, né? A barreira o difícil é uma barreira criada pela mente. É você quem cria. Porque o que você diz que é difícil, tem gente tirando de letra. Se alguém pode, eu posso, não é possível. Eu sou feita a mesma matéria-prima. No quesito do trabalho, vai se aprimorar. Não está dando, vai lá, vai fazer um curso, vai se ocupar em alguma coisa que faça com que talvez até você possa obter uma outra renda. A Bíblia fala sobre isso. Salomão ensinou sobre isso. Salomão tinha várias fontes de renda. Mas não é disso que a gente quer falar agora. A Bíblia fala sobre educação financeira também. Mas não lê, cara. Fica só nesse negócio, mergulhe na mão, vai sair sua lepra financeira. Que lepra financeira que tu tem? Para de ir na onda dessas coisas, gente. Lepra financeira, agora pronto. Meu dinheiro está com ferida. É umas coisas que não tem cabimento, velho. Não tem, é infantilidade demais. Quando é que a gente vai desenvolver, vai crescer? Vocês estão entendendo ou não? Aí bota um boneco bem grande, é o gigante Golias, joga pedra nele. Cuidado, isopor é meio macio, a pedra pode voltar na tua testa. Aí derruba e tá todo mundo lá pisando nos isopor. E a vida, a mesma coisa. Para que esses teatros, gente? Para que essas alegorias? Para que essas brincadeiras? Vocês estão entendendo, sim ou não? Seja cristão, é para dizimar, dizimo. É para ofertar, oferto. Porque eu busquei entender o que significa isso. Se você ficar ouvindo tudo enquanto, eu não preciso fazer nada aqui para você ofertar e dizimar. Eu preciso dizer para você, vamos ofertar a casa de Deus. Preciso ensinar para você, dízimo tem que ser devolvido. Se você não quer, amém, ninguém vai forçar. Mas também não queira, meu irmão. Não queira porque é desfrutar de um fruto que você não lançou semente. Porque a pior injustiça que existe chama-se igualdade. Não queira ter uma vida igual a de uma pessoa que busca ter fidelidade, comprometimento e relacionamento com Deus. Se você não tem. Ah, mas eu vou na igreja. Não vai mudar a tua vida. Ah, então eu vou parar de vir. Se não é para ter vida com Deus, você está perdendo tempo aqui dentro. E perderá tempo onde você for. Porque não é o fato de estar dentro, simplesmente. Simplesmente não. A parte mais rasa que tem é a frequência. E mesmo assim muitos não conseguem fazer. Não conseguem ter. É ou não é? É a parte mais rasa que tem. É a frequência. É o fato de frequentar. Agora a parte sólida, filho, a parte realmente que vai te fazer mergulhar fundo, obter sabedoria, ter bom êxito, é a prática. É você sair daqui e se entregar para tudo enquanto. Não é você aqui sair daqui e os seus hormônios pecaminosos mexer, hormônio pecaminoso,
mas afluente de um ambiente de pecado. Eu vou porque eu gosto, porque eu não estou aguentando. Vai tomar vergonha, vai se converter. Tem que se converter, a gente tem que mudar. A gente já pecou muito nessas coisas, sim ou não, gente? Precisamos dar tapa na nossa cara e dizer, chamar o nosso nome diante do espelho e falar, fulano, você tem que tomar vergonha, você tem que mudar, você tem que... A gente tem que poder fazer isso com a gente mesmo. Isso é desrespeitoso. Não é não, gente. Desrespeitoso é o que estão fazendo com Deus. Arrebentando com o nome dele, envergonhando o nome dele, chamando o santo nome dele em vão. Isso é vergonhoso. Fazendo as pessoas ter repúdio da obra dele. Ficar maratonando tudo que é pregador agora, tudo que é isso, por favor. Deixa eu ver esse fulano aqui, essa palavra que eu não gostei, deixa eu ver a palavra daquele, a palavra. Isso é muito infantil. Muito. A Bíblia diz que existia, meu irmão, uma época que tinha uma população numerosa e tinha um homem que era diferente, Noé. Diferente de todos os seus contemporâneos. A Bíblia vai dizer por que ele era diferente. Está lá, Noé andava com Deus. Noé não andava com pastor, Noé não ficava ouvindo todo tipo de pastor, Noé não corria atrás de profeta, Noé tinha acesso a Deus. Igual você. Mas você não quer fazer uso desse acesso. Você quer porta por meio de pessoas. Jesus é a porta e mais ninguém. Ele disse, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ele disse ninguém vem? Porque o Pai estava nele. Aonde está um filho, está um pai. Mesmo que de corpo, no sentido físico da palavra, mesmo que de corpo presente o pai não esteja do lado do filho, mas de uma maneira genética ele está. Então você está em Deus, nós estamos no Pai eterno, quando temos uma vida de qualidade, uma vida de filho, como Jesus teve. Então esquece quem quer que seja, esquece a metodologia de quem quer que seja. Vai pelo caminho chamado Jesus Cristo. Você não vai errar nunca. Por esse caminho não tem erro. Vai nessa. Vai nessa. Tudo que você vê dentro do comportamento de Jesus Cristo, faça. O que o Pai fazia pelas mãos dele era consequência da vida que ele tinha com o Pai. Pegou aí ou não? Vou repetir para você entender. O uso de Deus, o uso do Pai na vida de Jesus, na vida do Filho, era consequência da intimidade, do relacionamento, da vida de obediência que Jesus, que o Filho tinha com o Pai. Eu posso ter isso, você pode, qualquer um pode ter isso. Deus pode fazer maravilhas através da nossa vida. Mas precisamos ter vida de filho. Não é dizer que quer que tudo dê em bom êxito, que tudo dê certo. Todo embotado, sem fio, no machado. Está entendendo, né? Não adianta. Em tudo que você quiser, tenha tempo de qualidade para aquilo. Tenha tempo de qualidade para o seu casamento. Tenha tempo de qualidade para com os filhos. Tenha tempo de qualidade para a sua saúde. Tenha tempo de qualidade para os seus emocionais, para a sua saúde mental, emocional. Tenha tempo de qualidade para as suas finanças. Dê atenção. Esses dias eu estava orientando a minha cunhada sobre finanças. Toda perdidinha. Fiel a Deus que só ela. Mas às vezes falta a gente ter inteligência. Sabe o que ela fez? Eu achei maravilhoso. Ela foi e falou, nossa, e no meu segmento, eu conheço uma pessoa que dá um curso sobre finanças dentro do meu segmento. Eu falei, por que você não está fazendo esse curso ainda? Porque você, até o dízimo, a maneira como você está dando, para um pastor interesseiro está certo. Mas para os padrões real da Bíblia está errado. E expliquei para ela por que estava errado. Ela, nossa, é verdade. Eu falei, então às vezes você está se amarrando dando dízimo, sem entender.
Porque tem a maneira certa para tudo, irmão. Porque a gente tem uma mania de dizer, não tem problema não, estou fazendo porque é para Deus. Não, gente. Deus não quer nada de qualquer jeito. Ele quer tudo com... O que faz mover os acontecimentos esperados é o que fazemos com consciência. É com consciência. Está entendendo ou não? Seja consciente no que você faz. Diga graças a Deus. E aí ela foi e comprou, está fazendo. Eu falei, e aí, como é que está? Ela falou, nossa, está sendo maravilhoso para mim. Então é isso, dentro do que você faz, você não quer se aprimorar e você quer que as coisas tenham bom êxito. Isso, querido, é afiar o seu machado. Você entende agora ou não? Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão olhando para mim com os olhão. Bom, vamos ficar por aqui, já deu para entender, né? Para que você não tenha uma vida de cansaço. Olha o que ele disse. Olha o que aquele jovem, cheio de vigor aparentemente, né? Já viu aquele ditado que diz assim, que nem eu vejo seu Rabelo, está correndo ainda, seu Rabelo? Vejo seu Rabelo correndo por aí, eu falo, caramba, mano, tem moleque aí de 20 anos, até para andar é preguiçoso. 20 anos, queria ter um carro, ainda se marcar, ainda quer que o pai leve ele de carrinho de bebê. Entendeu? E o seu Rabelo está lá, cuidar da saúde, né, irmão? Cuidar dos batimentos, senão se... Daqui a pouco eu vou também, que essa semana eu furei 2 vezes. Entendeu? Então aí o que acontece? Vai, qual o problema aí? Domingão, já falei com ela, bora. Se cuidar, gente. A vida é isso. E você entende ou não? Aí, cuide da sua saúde, não quer fazer nada, não quer lidar com nada, não quer se inteirar em nada, tudo é complicado. Porque... Aí já viu que você... rapaz, eu não vou falar sobre isso, eu vou estender aqui para meio-dia. Mas já viu a pessoa que fica assim, já viu quanto mais a pessoa fica, mas é porque eu estou cansada, que nada, eu vou descansar. Cara, você nem descansa, emenda um cansaço por cima do outro e vai fazendo só aquilo que se chama acúmulo de cansaço. É igual você pegar, na ilustração, o machado cego e ficar aqui, ó, na árvore. Vai se cansar e não vai derrubar. E não vai vencer aquilo. Quantos estão dando porretada nas árvores, ou seja, nos problemas da vida, com o machado cego? Afia teu machado, afia tua ferramenta. Estreita, no sentido espiritual, você sabe como fazer isso? Faça. No sentido físico, que é sentido de saúde, sabe como fazer isso? Faça. Eu amo pastel de feira. Nossa, Deus. Saiu até água daqui agora. Mas eu sei, meu irmão, que aquele óleo ali tem umas 3 semanas. Já está com o quê? Acho que já deve ter feito 1 ano ou mais que eu não como pastel de feira. Uns 2 anos, né? Mas é gostoso demais. Entendeu ou não? Então tem coisa assim, rapaz, que eu olho assim e falo, mas como eu gosto disso. Mas vai me fazer mal. Porque o meu corpo está pedindo, meus hormônios estão doidos para se viciar nisso. Mas eu digo para ele, quem manda em vocês sou eu. Amanhã ou depois, vocês, né, as células, vocês dentro de mim vão morrer e eu vou ficar debilitado. Eu vou ficar debilitado. Entendeu? Você vê aquele cara, tudo bem que é um cara, mas não tem problema falar, só para a gente encerrar. O cara tem 82 anos. O Mick Jagger. Quem sabe quem é o Mick Jagger? Aquele cara, o vocalista dos Rolling Stones. 82 anos. O cara dança como uma criança de 6. E pula. Tudo bem. Não, mas olha o cara. Aí você vai olhar o cara, 82 anos, rapaz, inteirão. Sim ou não? Inteiraço. Você olha alguns meninos de 25, rapaz. Uns bolos fofos. Uns molenga, sedentário. Não estou falando mal de gordo não, gente. Longe de mim, não sou gordofóbico não. Eu já fui gordo. Já fui. Mas é ruim. E é ruim mesmo. Gosto ou não gostar, é ruim. Ou não é ruim?
Ué, tá doido para amarrar o cadastro, é uma guerra, rapaz. Subiu umas escadas. Pô, eu já estive com 98. Não foi nem tão gordo assim. Mas para minha altura, parecia um porquinho da Índia. E é ruim pra caramba. Até para entrar e sair do carro, pensa numa guerra. É ruim para tudo. Então, assim, quando você não quer uma vida de disciplina e obediência, você vai ter uma vida de sacrifício. Sai comendo de tudo e quanto para você ver. Fast food, ela sabe, odeio. Eu ir para McDonald's, vou nada. Vou porque é uma vez na vida. Às vezes, quando eu vou uma vez na vida, não é nem McDonald's, é Burger King, que eu gosto do de lá. Gosto assim, uma vez na vida eu estou na morte. Nem sou de comer esse trem. Porque eu sei onde os Estados Unidos vivem de hambúrguer, irmão. Pode cortar. É o país